Neste quarto vídeo, nós vamos fazer agora o acionamento dos motores, não mais por botoeiras, e sim por uma tela touch da Nextion, que eu vou apresentar para vocês. A gente vai ver agora a documentação, vamos ver os programas do display e o programa em C++, em que o CLP e o display vão trocar informações para controlar o processo. Nós temos o display da Nextion, ligado ao CLP através de 4 fios. Nós vamos mostrar aqui na prática a programação. O display, nós temos aqui uma entrada serial. A gente vai utilizar uma entrada serial 2 e tem disponível também a entrada serial 1. A gente poderia usar 2 displays num só CLP. Nós vamos utilizar a entrada serial número 2 para que o display e o CLP troquem informações. No final do vídeo vocês vão ver a parte prática. Abrindo o esquema de ligação, nós temos aqui os 3 motores. O primeiro motor, partida direta. O segundo motor, a partida dele reversora, gira no sentido horário e anti-horário. E o terceiro motor tem a partida estrela-triângulo. Nós vimos bem detalhadamente esse esquema nos vídeos 1, que é a partida direta, no vídeo 2 a partida reversora e no vídeo 3 a partida estrela-triângulo. Na segunda folha do esquema, nós temos aqui as ligações do CLP êxitos, onde no CLP nós temos a entrada digital X1, que recebe a informação através dos contatos auxiliares de K1 e K2, indicando que o terceiro motor está ligado. A entrada digital X2 recebe a informação do contato auxiliar de K4, que o primeiro motor está ligado. E a entrada digital X3 recebe a informação do contato auxiliar de K5, que o segundo motor está girando no sentido horário. E a entrada digital X4 recebe a informação através do contato auxiliar de K6, que o segundo motor está girando no sentido anti-horário. Na terceira folha, nós temos aqui a ligação do display Nextion com o CLP. É um cabo com 4 vias, onde nós temos o negativo, 5 volts, o TX e o RX. Perceba que nós retiramos todas as botoeiras que nós utilizamos nos vídeos 1, 2 e 3 e substituímos pelo display touch da Nextion. Fácil de programar e tem um custo-benefício muito bom. Vamos aqui abrir a ferramenta da Nextion, o editor, para programar o display. O intuito aqui não é ensinar a programar esse display, mas sim mostrar o programa que vai interagir com o CLP para controlar os 3 motores, porque a programação dele é muito simples e tem uma vasta documentação dele na internet. Tem muita coisa, muito vídeo ensinando a programar esse display. Ele é bem popular. Vou abrir aqui o projeto do vídeo 4. Ele tem uma tela inicial. Na aba aqui das páginas, nós temos uma página de abertura, uma página de menu, a página do compressor, a página da esteira e a página da bomba. Esse botão liga, ele trabalha por evento. Quando você pressiona e quando você solta o botão. Quando pressiona, eu programei para ele enviar pela serial esse texto. Ele envia esse texto pela serial para o CLP, o CLP recebe o texto, faz o tratamento e executa. A gente vai ver na programação em C++ do CLP como é que ele faz todo esse tratamento de cada evento que ocorre aqui no display. O botão de desliga, ele envia esse texto. O botão de voltar, ele muda a página. Ele chama a página menu. Ele não envia nenhum comando pela serial. Já o status de cada processo é enviado pelo CLP, ou seja,
Cada contador tem um contato auxiliar aberto, que quando o contador atraca, ele fecha e o CLP envia para o display um comando para mudar a cor do status desse texto. Ele muda o texto e muda a cor da caixa. Se o contador tiver aberto, os botões as caixas ficam verdes e com o texto parado. Se o contador fechar, vai ficar vermelho. O CLP envia um comando para o display mudar a cor dessa caixa de texto para vermelho e o texto para operando, funcionando. Eu não recordo qual foi que eu coloquei, a gente vai ver lá. Uma coisa interessante é na esteira. Quando eu pressiono a botoeira B1 para girar no sentido horário, ele envia. Veja que quando eu solto não tem nenhum comando no evento de soltar o botão, mas no evento de pressionar eu envio para o CLP esse texto que ele vai tratar e vai ligar o motor no sentido horário. Gasta 5 milissegundos e ele, um comando de TSW no botão B2 indo para 0, ele desabilita o botão. Então esse botão vai ficar desabilitado e ele para um timer 0. E vocês vão ver qual é o efeito na prática. Concluindo, você compila e verifica se não tem nenhum erro. Não tendo nenhum erro, você pode gravar direto no display ou então você pode fazer uma simulação para gravar no display nesse botão, e nesse aqui é para fazer a simulação no computador. Vou abrir aqui a simulação. O texto inicial vai passar 5 segundos para mudar a tela para o menu. Pronto, abriu a tela do menu. E nessa tela aqui de baixo, todos os caracteres que vão trafegar na comunicação serial vão aparecer aqui. Eu vou colocar, que está em hexadecimal, vou colocar aqui. Quando eu pressiono para mudar de tela, eu vou mudar para a tela da esteira. Como ele não vai enviar, é só um comando interno de mudar a tela, ele não vai enviar nada pela serial. Abrir a tela da esteira, né, a página da esteira. Eu vou pressionar o botão do motor horário, e aí sim ele vai mandar um comando pela serial, que você vai ver aqui nessa área. Pronto, ele mandou esses caracteres pela serial. O botão para ligar o motor no sentido anti-horário foi desabilitado. Depois que você desligar, ele ainda vai passar alguns segundos desabilitados, que é para dar o tempo do eixo parar, e só assim ele volta a ser habilitado. Você pressiona ele também, o do sentido horário vai ficar desabilitado. Quando eu desligar, e note que aqui, ó, a gente está vendo que ele está enviando pela serial. Quando eu parar o motor, desliga, que desliga, a mesma linha, que é o mesmo motor, só que o comando de ligar num sentido e no comando de ligar no outro sentido é diferente. É exatamente essa diferença que faz com que o programa lá do CLP liga num sentido e no outro. Vou voltar. Vou fechar aqui a simulação. Esse programa é gratuito, ele é fornecido. Você baixa ele no site do fabricante do Display Nexion. O Display Nexion eu escolhi porque ele é muito fácil de programar e tem um preço muito bom. E também tem muito material na internet sobre esse display. Existem duas maneiras de você gravar o programa no display da Nexion. Uma é utilizando um conversor USB TTL no computador, utilizando a porta serial. E outra maneira é utilizando um cartão SD card. Eu vou mostrar as duas maneiras de gravação. A primeira vai ser utilizando o conversor USB TTL. Vou ligar aqui na porta USB do computador. Vou abrir o programa que eu quero gravar no display. E vou fazer um upload.
O programa vai ser gravado no display. Ok, o programa foi gravado. Agora eu vou mostrar outra maneira de gravar o programa no display, que é utilizando a memória SD card. Vamos gravar o programa na memória SD card. File, TFT, output. Aí ele gera o arquivo que você vai gravar na memória SD card, que é esse aqui. Eu dou um Ctrl C, vou abrir agora o pendrive, a memória, copio, Ctrl V, fecho, retiro, coloco a memória no display. Vou alimentar com 5 volts através da porta USB do computador. E ele começa a gravação. Pronto, a gravação foi realizada com sucesso. Desligo, retiro a memória. Se eu ligar novamente, o programa já está gravado. Ok? Depois a gente vai colocar na bancada para ver na prática ele funcionando. Vamos abrir a IDE do Arduino para mostrar o programa em C++, que vai ser carregado no CLP. Esse é o programa que nós vamos gravar no CLP. Nós temos aqui as entradas digitais, que é o feedback do campo. Nós temos aqui as saídas digitais para acionamento dos contadores, a declaração das variáveis. No setup, nós temos aqui as configurações de portas, de entrada e saída. No loop, esse setup é importante, porque o display envia um texto. Caso algum evento ocorra, eu pressionar um botão, eu abrir uma tela, então eu posso criar um evento que ele envia para o CLP um texto pela serial. Então, se houver dado na serial, ele vai lendo esse dado, ele vai copiando, né, carregando esse dado na variável C, e nessa linha aqui, a variável C vai montando o texto na variável texto. Quando a variável C for igual ao retorno do carro, ele entra nesse if e vai testando o texto. Claro, antes ele limpa, ele retira o retorno do carro nessa linha de comando. Então o texto fica limpo. Então ele verifica se o texto é P_direta, se é P_direta minúsculo. Então ele vai testando o texto em cada if. Caso o texto coincida, ele executa a próxima linha e retorna. Em alguns ifs tem umas peculiaridades. Por exemplo, note que cada um tem um índice, porque quando eu executo dentro do if, quando ele recebe um texto, ele vem aqui, quando ele sai daquele while, ele vem e testa onde é que está o índice para executar as próximas linhas. Digamos que ele fez a partida direta, o índice é 1. Se o índice for 1, ele tem mais duas questões aqui. Se X2, a entrada X2 estiver ligada, se na entrada digital X2 tiver 24 volts, então a gente vai executar essas linhas. A cor do texto branco, a cor da caixa vermelha, a cor do texto branco. Isso em dois lugares. Lembra que ele vai colocar na própria tela e na tela do menu e na tela do compressor. Então ele atualiza as duas telas com as caixas cor vermelha e o texto branco. Caso a entrada digital não fique em nível alto, não tenha 24 volts, é porque o contador não fechou. A ordem foi dada e ele não fechou. Então
eu modifico a caixa de texto e o texto no menu em amarelo e o texto em preto. E aqui nessa linha eu mando para o display, para a tela do menu e para a tela do próprio compressor a função falha. A gente vai lá na função falha, que é que ele envia, na falha. Ele envia o texto, falha, e depois ele executa a função FF. A função FF é exatamente esse conjunto de linhas que o display tem que receber para reconhecer que o que ele recebeu foi um comando. Então, note que ao final de toda linha de comando tem a função, ele chama a função FF. A intenção aqui não é ensinar a programar em C++, sim mostrar o programa de comunicação do CLP com o display, até porque se você quiser programar em C++ com esta ferramenta, né, tem vasto material. Se você quiser aprender a usar essa ferramenta e aprender C++, tem muito material na internet. Com o display gravado, nós vamos agora colocar na bancada. Primeiro vamos colocar aqui o cabo de conexão, cabo de dados. Vamos colocar ele aqui no trilho DIN, para colocar ele em operação. O CLP está ligado. Eu vou dar um comando, nada vai acontecer porque o CLP está sem nenhum programa gravado. Ligando, não acontece nada, desliga. Nada acontece. Eu vou agora gravar o programa que eu fiz em C++ para se comunicar com o display e executar os comandos que eu vou dar para ligar e desligar os motores. Colocar o cabo de gravação do CLP, passar o CLP para o modo prog, abrir o programa que foi feito em C++, na ideia do Arduino, para gravar no CLP. Verificar aqui a porta, está pela porta com 6. Pronto, deu o comando para gravar o programa no CLP. O programa foi gravado. Vamos retirar o cabo de programação. Passar o CLP para o modo Run. O display vai inicializar 5 segundos com a tela de apresentação. E agora nós temos aqui a tela do menu dos processos. Eu vou aproximar agora a câmera para a gente ver com mais detalhes. Nós temos aqui 3 processos, representados um pelo compressor, outro pela esteira e outro pela bomba. Eu vou entrar no processo do compressor. Eu vou ligar o compressor. Note que o status dele está ligado. Se eu voltar para a tela inicial do menu, nós temos aí que o compressor está ligado. Eu vou agora para a esteira. Eu vou ligar a esteira no sentido horário. A esteira está girando no sentido horário. O botão do sentido anti-horário está desabilitado. Ele só vai ser habilitado quando eu desligar. Ele ainda dá um tempo para o eixo parar. E só assim eu posso inverter a rotação. Agora eu posso inverter. O sentido horário agora passa a ficar desabilitado. Eu vou voltar. O status aqui na tela está ligado. Vou voltar. No menu também está demonstrando que está ligado. A bomba. Vou ligar a bomba. Ele tem uma partida estrela triângulo. Lembrem que nos primeiros vídeos todas essas operações eram feitas por botoeiras.
E agora, só com a comunicação serial, através do display, eu posso dar os comandos. Eu vou voltar. Então, todos os processos estão com os motores ligados. Vou voltar desligando, começando pelo compressor. Vou desligar. Voltar na esteira. Eu vou desligar. Voltar. E a bomba eu vou desligar. E voltar. O status, quando eu ligo o compressor, o status ele é modificado não por ordem do display, e sim o contator tem um contato reserva, um contato auxiliar, normalmente aberto, que eu estou utilizando, né, como eu mostrei no programa em C, eu estou utilizando para que o CLP verifique se ele foi ligado. Se ele foi ligado, se o contator fechou, atracou, ele manda um comando para o display para mudar o texto do status para ligado e mudar a cor do botão do texto para vermelho. Ok? Por exemplo, eu vou desligar e eu vou segurar o contator ligado. Eu vou mandar desligar e vou segurar o contator ligado. O que aconteceu? Ele entrou em falha. Então a gente tem essa possibilidade. Como o CLP não retornou a informação, aliás, como o CLP não verificou que o contator voltou para a posição de descanso e o contato permaneceu fechado, ele mandou para o display o texto falha e a cor amarela. Vou voltar, desligar. Nos próximos vídeos nós vamos explorar mais o display da Nextion, com outros projetos interessantes. Até lá!